Todos são cansados de saber que nem estive na sala de aula por mais de 30 anos, devo voltar às salas de aula. A educação, ela não é uma causa política, ela é uma causa da minha vida. E o choque dessa situação, para quem é da educação, é maior. A escola Primo Beat, que foi a primeira escola a ser atacada por esse assassino cruel, ele se dirigiu imediatamente para a sala dos professores. Ao que tudo indica, era a hora do recreio. Para quem é professor, doutor Hércules, a sala dos professores é uma espécie de refúgio para a gente. O recreio na rede estadual ele é muito curto, ele só tem 20 minutos. Mas é um tempo precioso para os professores. É um momento de respirar, é um momento de tomar um cafezinho, é um momento de trocar ideias com colegas, é um momento de fazer uma ligação, é um momento de rir um pouco, é um momento de respirar. Nós que somos professores, e está cada vez mais difícil ser professor, eu costumo brincar que durante a semana, um professor funciona como uma bateria de celular. A cada dia vai caindo um pauzinho da energia. Na sexta-feira ele só está com 1% de energia. Mas nos últimos tempos tem sido tão penoso ser professor que tem que recarregar a bateria no meio da semana, que não está conseguindo chegar inteiro ao final da semana, em função de como as coisas têm se agravado para aqueles que estão dentro das escolas e na sala de aula, principalmente nesse ano pós-pandemia, e que eu já tinha repetido isso aqui várias vezes, o quanto está complicado. Então, eu nem imagino a situação que é você estar num ambiente ali, que é o ambiente do seu descanso, do seu repouso, de dar uma risada, de tomar um cafezinho, e entra um assassino cruel, armado, e atira em todo mundo e ceifa a vida de 3 professores. Uma dessas professoras, eu disse hoje, foi minha aluna. Logo que eu vi as notícias, eu não liguei o nome à pessoa, mas ontem um aluno que foi da sala dela me entrou em contato e falou: você lembra, a Flávia foi da nossa turma e tal, e aí eu me lembrei e se tornou ainda mais pesaroso. Na outra escola, uma menina de apenas 12 anos. Quem conhece escola, e todos nós frequentamos escolas, né? O ambiente de pátios e corredores é sempre um ambiente muito alegre nas escolas, é sempre um ambiente de efervescência da vida, que às vezes até irrita a barulheira das crianças, dos adolescentes, mas é um ambiente muito gostoso. Eu digo sempre que depois que eu parei de dar aula, nesses últimos 7 anos, eu envelheci mais, porque estar dentro de uma escola, por mais que seja pesado ser professor, é sempre um ambiente de muita alegria, de muita vida, de muita efervescência. Nós temos falado há muito tempo a respeito da segurança nas escolas e a respeito da formação de equipes multidisciplinares para apoiar professores e alunos nas escolas. A última vez que eu me referi a isto nesta tribuna foi no mês de agosto, quando um maluco aqui tentou entrar na escola Heber Lousadas e Pinotti, uma escola da Prefeitura de Vitória localizada no bairro Jardim da Penha, armado de faca, arco e flecha, bomba e não sei mais o que, mas graças a Deus não conseguiu executar nenhuma maldade contra ninguém, foi preso antes. Essas questões, para se entender, né, o que aconteceu lá e o que vem acontecendo, porque não é mais pontual, né, não é algo fácil de ser entendido. Não é algo simples como imaginar que se a gente colocar detector de metal nas escolas, colocar guarda armado que vai resolver. Pode amenizar, mas não necessariamente vai resolver. Há questões muito mais profundas do que essa. Agora, a questão da segurança nas escolas é fundamental. Nós já dissemos várias vezes, tem escolas, tanto das redes municipais quanto da rede estadual, que nem o vigilante patrimonial tem, porque os vigilantes que tem na escola, eles não estão lá para dar segurança a alunos e professores, eles são vigilantes patrimoniais, eles estão lá para vigiar o patrimônio
e não necessariamente para dar segurança a professores e alunos. Além disso, eles não estão armados, eles não possuem armas. Ou seja, no caso de um vigilante contra uma pessoa armada na escola, não vai fazer muita diferença, na verdade. A outra questão é quanto nós vemos falando, há quantos anos que as escolas precisam ser atendidas por equipes multidisciplinares, psicólogos, assistentes sociais. O Estado criou esse ano lá um psicólogo por superintendência. Isso não faz a menor diferença, me desculpe, mas isso não faz a menor diferença. Só a superintendência de Carapina, que é a que envolve o município de Vitória da Serra, são mais de 50 escolas. Muitas dessas escolas com mais de 1.000 alunos. E tem se agravado, a gente já vinha observando há muito tempo que tem se agravado, e depois da pandemia se agravou ainda mais, o número de alunos com depressão, o número de alunos com síndrome de pânico, o número de alunos com ansiedade e mais uma infinidade de problemas. E as escolas, há muito tempo, escolas e professores estão clamando por socorro. Há muito tempo que escolas, professores e alunos estão clamando por socorro, por apoio. Um apoio e um socorro que não chega. Não adianta a gente imaginar que professores e pedagogos e diretores vão dar conta daquilo que está acontecendo. Não vão sozinhos, não estão preparados para isso e nem tem tempo hábil para isso, que a gente tem dito, o quanto a função de professor tem sido assoberbada por tarefas cada vez mais burocráticas e por uma infinidade de questões. Nos últimos anos, as escolas e professores passaram a ser atacados. Ao invés de abraçados e valorizados pela sociedade, passaram a ser atacados, principalmente nos últimos anos, doutor Hércules. É um tal de acusar escolas, de ideologizar alunos, de que professores são comunistas, de que professores estão sexualizando alunos, de que professores estão incentivando os alunos a ser gays, que nas escolas tem banheiro unissex. Há pouco tempo, vão lembrar, chegou-se ao absurdo de inventar que nas escolas estava sendo distribuído kit gays. Olha a que ponto nós chegamos de ataque em verdades e fake news contra escolas e professores. Não vamos esquecer que há pouco tempo, na escola Renato Pacheco, que é uma escola do Estado aqui em Jardim Camburi, um vereador de Vitória tentou invadir a escola para tirar satisfação do professor, para colocar o dedo no nariz do professor, porque o professor teria dado um texto lá para traduzir em inglês que ele julgou que o texto era de ideologia de gênero e não sei mais tantos infernos aí que tem inventado contra professores e escolas. E isso reflete o que quando você acusa os professores? Eu vi uma vez uma plaquinha desses malucos radicais da extrema-direita em Brasília, estava vendo um evento de educação, pessoas com placas escritas assim: professores, por favor, deixe as nossas crianças em paz. Ora essa, não fosse as escolas e os professores, a situação desse país e desses jovens estavam muito pior. Porque enquanto muita gente fica gritando pelos cantos aí que os professores são comunistas, que professores estão ensinando ideologia de gênero, essas mesmas pessoas não sabem o que seus filhos estão fazendo dentro de seus quartos, não sabem o que seus filhos estão vendo e fazendo na internet. Essa é que é a verdade. Porque não é na escola que adolescente está tendo acesso à arma de fogo. Não são nas escolas que adolescentes estão aprendendo a atirar. Não são nas escolas que os adolescentes estão aprendendo a admirar movimentos nazistas e neonazistas. Não são nas escolas que adolescentes estão aprendendo a ingressar em grupos, sei lá de que tipo. As escolas, a duras penas, estão tentando salvar as crianças e os adolescentes disso. As escolas, a duras penas, têm tentado fazer trabalho de solidariedade, de fraternidade,
de cidadania, de respeito ao outro, de respeito ao próximo. As escolas têm feito isso incessantemente. E é como se elas estivessem nadando contra a maré, porque lá fora, e muitas vezes nas próprias famílias, os adolescentes estão vendo e ouvindo coisas muito diferentes dessa. Portanto, não há de se dizer que as escolas não estão cumprindo a sua parte. Agora, cada reforma educacional que vem nesse país se faz uma propaganda imensa como se fosse um salvar a lavoura. Agora, por exemplo, está para ser implantado o chamado novo ensino médio e essas escolas de tempo integral, escola militar e não sei o quê. No que é que isso responde a esse emaranhado de problemas que estão ocorrendo dentro das escolas? Eu visitei mais de 300 escolas e muitas vezes as pessoas querem desqualificar o meu trabalho como professor, como mestre em educação, como parlamentar. Eu nunca usei a educação para fazer politicagem, nem nesse governo, nem no governo passado. Eu levo a coisa a sério. Eu quero discutir política educacional, mas raramente, tanto nesse quanto no outro governo, alguém me chamou para discutir política educacional. Muito pelo contrário, sempre um desdém muito grande em relação ao meu trabalho. E nós falamos, e quantas vezes eu já fui ao secretário de Educação para falar sobre esses problemas de apoio às escolas. E quantas vezes daqui nós já falamos sobre isso, e quantas indicações nós já fizemos. Porque os professores e pedagogos, boa parte deles, diretores, confiam em mim. Quando eu vou às escolas, eles falam o que sentem, o que passam, o que vivem, o que muitas vezes eles não têm coragem de falar para o superintendente, para o secretário de Educação, porque tem muito medo de como é que isso vai ser interpretado e se isso não vai contar negativamente para o seu próximo contrato, por exemplo. Eu tenho ouvido nas escolas até o que o diabo duvida. As escolas, como eu disse antes, estão pedindo socorro há muito tempo. E eu tenho cansado de dizer, como professor que fui e que sou, se alguém quiser fazer uma política educacional adequada, se alguém quiser resolver os problemas das escolas, ouçam os professores. Ouçam os professores. Quem está dentro da sala de aula é que sabe quais são os problemas. Quem está dentro da sala de aula, no dia a dia da escola, é que sabe o que precisa ser feito. Hoje, você que me assiste aí em casa, eu disse que cada vez mais professores detectam nas escolas alunos com problemas de depressão, com problemas de síndrome, de ansiedade, de síndrome de pânico e não sei mais o quê. E o que é que os professores, diretores e pedagogos podem fazer? Quase nada. Porque não há uma política de saúde mental adequada no país. Não existe, não venha me dizer que existe, porque não existe. Ela não é oferecida nem por Estado, nem por município, nem pela União, nem por ninguém. Hoje, se um professor detecta, se uma diretora detecta que um aluno está com problemas psicológicos, para onde ele encaminha? Para que lugar vai ser encaminhado? Quem vai atender esse menino? Porque é para ontem. Não é para ir marcar uma consulta para ser atendido daqui a 2 meses, depois uma consulta daqui a 4 anos e não sei mais o quê. É urgente. É uma política de saúde mental específica que precisa ser criada e que nunca foi criada. Por ninguém. Porque nas escolas das prefeituras a situação é a mesma. Por isso que eu digo, eu vi uma diretora de uma escola que eu visitei há pouco tempo, que ela falou assim: mas Jéssica, nós temos aqui um aluno de 16 anos, ele tem problema mental, ele tem problema de ordem mental, de ordem psicológica, é um menino muito grande, ele tem uma cuidadora, ele tentou violentar a cuidadora. E aí outros professores socorreram e tal, etc, e pronto. Mas esse menino vai voltar para a escola, porque eu não posso transferi-lo daqui. Eu não posso mandar ele embora da escola. Mas como eu vou fazer se eu não tenho apoio, se não tenho um serviço específico de apoio para esse adolescente? A escola que se virem.
ela que se vire para lidar com essa situação. São essas e tantas outras situações que a gente ouve o tempo inteiro. Então, assim, ficar o tempo inteiro fazendo propaganda, né? Olha, criamos a política educacional tal, olha, mas aquilo que está acontecendo dentro das escolas está sendo varrido para debaixo do tapete o tempo inteiro. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. No caso específico desse rapaz que cometeu essas atrocidades ali em Aracruz, nós ficamos imaginando então, porque assim, ao que tudo indica, não é um filho de uma família, como se chama, né, desestruturada, entre aspas. Me parece que ele morava com o pai e a mãe, tinha 16 anos, tem 16 anos. Segundo os jornais têm dito, parece-me que ele tinha saído da escola em julho. A educação no Brasil, ela é obrigatória até os 17 anos, ela é obrigatória. Por que esse adolescente estava fora da escola nesse período? Como ele teve acesso a armas? Com quem ele aprendeu a manusear armas? Porque estão alegando que ele tem problema psicológico? Se tinha problema psicológico, como é que ainda assim sabia manusear armas? Quem o ensinou a dirigir? Essas questões todas precisam refletir e bater fundo na gente. Eu entendo que assim, o tempo inteiro as pessoas estão dizendo assim, porque a escola está falhando, porque a escola está falhando, porque a escola está falhando. Será que é só a escola que está falhando? A sociedade como um todo não está falhando e falhando muito? As famílias não estão falhando muito? Uma diretora de uma outra escola que eu visitei, e isso eu ouvi já em várias escolas, ela disse assim, mas Jéssica, aqui nessa comunidade, quando a gente toma uma atitude mais severa em relação à disciplina de um aluno, no outro dia o pai e a mãe estão aqui na frente da escola xingando o professor, xingando a gente, tomando satisfação, por que isso, por que aquilo. Ainda tem isso. A escola, ela não consegue corrigir também, mesmo quando o problema não é de ordem psicológica, não é de ordem mental, é apenas de ordem comportamental, né, de ordem disciplinar, a escola também fica de mãos atadas. O que tem de professor que é ofendido o tempo inteiro, não está escrito, e ameaçado, é que essas coisas, raramente os jornais vão falar disso. Mas professores e diretores e coordenadores sendo ameaçados por adolescentes o tempo inteiro. Um diretor, esse final de semana, um diretor de uma escola municipal de Serra, me ligou me pedindo ajuda. Mas Jéssica, pelo amor de Deus, tem um adolescente que ele saiu da escola, agora ele vive aqui na frente da escola ameaçando um monte de gente e me ameaçando principalmente o tempo inteiro. Olha a situação, você já fez BO e tal, mas a polícia raramente passa aqui e tal. Quer dizer, um dia desse pode ser levar um tiro e ser assassinado também. A situação é gravíssima. A situação é muito grave e é preciso fazer uma reflexão sobre que sociedade é essa, o que nós estamos passando para os nossos jovens, o que nós estamos passando para os nossos filhos dentro de casa. Eu entendo que o mundo é outro, que nós estamos no século XX, que nós estamos já no ano de 2022, mas às vezes eu fico pensando assim, pai e mãe deveriam ser eternamente exemplo para filhos, bons exemplos. Porque às vezes, aquilo que você fala para um jovem, para uma criança, ou que você nem fala para ele, mas fala na frente dele, aquilo que você está falando e aquilo que este jovem, essa criança está entendendo, pode ser uma coisa totalmente diferente daquela que você imagina que seja a sua mensagem, que seja aquilo que você quis falar. Hoje eu vejo sempre, vejo até amigos, né, assim, os filhos, crianças ainda, né, e as pessoas, hoje é aniversário do meu filho, que é meu amigo, é meu parceiro, e não sei mais o que. Não sou psicólogo, não sou pai, não estou aqui para dar receita para ninguém, e nem para ensinar ninguém a criar filhos. Mas eu creio
que pai e mãe não são parceiros e amigos, são pai e mãe. Com amigo você tem outro tipo de relação. Com pai e mãe são seu norte, são seu exemplo. São aqueles que vão te podar na hora certa, que vão te instruir. É assim. Eu fico imaginando hoje, porque eu li outro dia, porque é uma invasão de privacidade, o pai e a mãe entrar no quarto e mexer nas coisas dos adolescentes. Eu só tenho um irmão, eu entendo, o tempo é outro. Eu só tenho um irmão, nós temos 1 ano de diferença só, de idade. Naquela época, obviamente, não tinha celular, não tinha internet, mas o meu quarto, o quarto do meu irmão, ficava aberto o dia inteiro. Lá em casa, ninguém trancava a porta só era trancada quando a gente ia dormir à noite, ou se a gente estivesse trocando de roupa. Fora disso, meus pais tinham acesso livre ao meu quarto o tempo inteiro, e mais, nenhuma gaveta podia ficar trancada. Tudo estava aberto, a porta dos nossos armários estava aberta, as gavetas estavam abertas, tudo era de livre acesso. Hoje é um tal de que não pode se invadir a privacidade do jovem, da criança, do adolescente, que ele tem que ter a sua individualidade, não sei mais o que, etc, etc. E como é que o pai educa, como é que a mãe educa, como é que ela vai saber o que os seus filhos estão fazendo, o que eles estão guardando, com quem eles estão falando? Isso a escola não pode fazer. Isso não é papel da escola. Então, assim, uma outra coisa ainda que eu gostaria de mencionar. Num mundo cada vez mais individualista, num mundo com discursos cada vez mais radicais, num mundo com violência para todos os lados, as escolas têm insistido enormemente em fazer um trabalho de humanizar os alunos, um trabalho de formar cidadãos, um trabalho de solidariedade, de dignidade, de respeito ao outro, etc. Mas com as reformas que vem aí, as principais matérias que trabalham esse assunto estão sendo retiradas do currículo. Filosofia, sociologia, história, geografia, artes, todas perderam carga horária. Hoje você tem uma situação a partir de 2023 que, por exemplo, o menino vai ter história no primeiro ano, depois ele não vai ter mais. Vai ter sociologia no segundo ano, depois não vai ter mais. Então, quer dizer, nós estamos ainda piorando. Não, mas nós temos que preparar os nossos jovens para o futuro. Hoje é um tal de que virou moda. Nós precisamos criar alunos protagonistas. Olha que lindo, o jovem tem que ser protagonista da sua própria história. Um jovem só pode ser protagonista da sua história se ele for muito bem alfabetizado, se ele dominar muito bem as 4 operações básicas da matemática, se ele souber ler, escrever e interpretar muito bem, se ele tiver noções claras de cidadania, se ele tiver conhecimentos básicos, pelo menos, de história, de geografia, de biologia, de química, de física. Do contrário, ele não vai protagonizar absolutamente nada. Então, nós lamentamos aqui, para encerrar, doutor Hércules, lamentamos profundamente o que aconteceu em Aracruz. Mas seria tapar o sol com a peneira não dizer que fatos como esse vão voltar a ocorrer. Porque esta é uma possibilidade gigantesca. Pensemos muito bem que sociedade, que filhos, que jovens nós estamos criando e que exemplo nós estamos dando. E lembre-se sempre, quem é pai, quem é professor, quem é tio, quem é amigo, quem é qualquer pessoa, entre aquilo que você fala e aquilo que o outro ouve, pode ter uma diferença imensa. E nesta diferença pode estar um perigo gigantesco. Tenhamos mais cuidado. A juventude, doutor Hércules, só para terminar, a juventude é o maior patrimônio que um país possui. Cuidemos, pois, deste que é o nosso maior patrimônio.
Concordo com o deputado Freitas quando ele disse hoje, precisamos também rever o outro lado, a questão das penas e das punições existentes no Brasil. Passou da hora de revermos também isso. Muito obrigado, doutor Hércules, e até à tarde, se Deus quiser.